Aqui é o André para mais um ADR Cast. Hoje é o primeiro podcast, é o podcast inicial. A gente vai tratar aqui com vocês, como vocês já acompanham a rede social, o tema do ADR Cast vai abranger tecnologia, empreendedorismo, marketing digital e as novidades do mercado de tecnologia. E hoje eu tenho um prazer enorme de receber. É um convidado que eu já tenho uma amizade de longa data e essa pessoa também, ela tem um conhecimento muito grande na parte de tecnologia. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu amigo que é dono de uma rede de lojas de celular e também ele empreende em algumas outras áreas. Nós iremos abordar com vocês alguns temas muito importantes, como empreendedorismo, como você gerir o seu negócio, como que você faz para gerir o negócio, e também as sacadas do marketing que fez o meu amigo Silas chegar até onde ele chegou. E é claro, ele vai deixar algumas dicas para vocês, mas sem delongas, eu quero apresentar para vocês o Silas. Salva de palmas pro Silas! É isso aí, galera. Obrigado. Eu quero falar para vocês o seguinte, ele vai se apresentar, preste muita atenção, pegue o seu papel e a caneta para você aprender um pouquinho mais. E eu já vou dar logo uma espetada para ver se ele vai responder essas perguntas pra gente. Silas, você já trabalhou como CLT? Se apresenta aí pra gente, fala como foi o seu início, né, de trajetória, fala um pouquinho de você pra gente, que vai ser um prazer conhecer a sua história. Antes de eu me apresentar, sim, já trabalhei como CLT. Na realidade, eu trabalho desde os meus 15 anos de idade. Vou falar um pouquinho da minha vida antes de me apresentar, tá? 15 não, na verdade, 12 anos de idade. Comecei trabalhando na feira, vendia legumes, verduras, essas coisas. Depois fui pra uma barraca de DVD, aquele DVDzão pirata. E quando chegava a viatura, a gente tinha que partir correndo, tá? E sim, peguei CLT, trabalhei em metalúrgica, trabalhei também numa autorizada Apple. Nesse meio tempo aí, investi meu dinheirinho e tô aí até hoje, tá? Pra quem não me conhece, meu nome é Silas, tá? Mais conhecido como Silas da Doutor Concerto. E vamos lá, vamos trabalhar. Então, cara, você acredita que você mencionou que você trabalhou na feira? Trabalhei na feira. Cara, eu trabalhei na feira quando eu tinha 13 anos de idade. É claro, você é muito mais jovial do que eu, mas eu também trabalhei na feira, foi o meu primeiro trabalho. Certo. E eu trabalhava vendendo manga, cara. Trabalhava vendendo manga, acordava 3 horas da manhã, pegava o caminhão da feira, passava aqui, a gente ia até o CEAGESP para pegar as frutas, pegar aquelas caixas bem pesadas, para carregar todo o caminhão e começar a fazer a feira. Como a gente é aqui da Zona Leste, sim, eu trabalhei ali no Jardim da Conquista. Eu trabalhei lá também. Eu vendia aquela famosa manga Tommy, que a galera chegava. Famosa, braba. E eu falo para você uma coisa, cara. Para mim, esse início, eu trabalhei na feira, depois da feira, eu fui trabalhar como frentista. Mas a feira foi o que me ajudou a destravar minha comunicação. Eu sempre fui aquela pessoa introvertida, assim, não fazia tanta piadinha como o restante do meu ciclo de amizade, mas a feira foi o que fez eu destravar a comunicação. Porque ali, cara, na feira, você lidar com todo tipo de público. Desde o cara mais velho, o senhor, o ancião, até uma criancinha mais nova. E, cara, vou te falar, cada um com uma educação. Sim, com certeza. E é dali que a gente consegue tirar, né? Sim. Como você disse, os aprendizados da vida. Eu lembro que quando eu comecei na feira em si, meu primeiro salário, naquela época, eu ganhei o quê? Meu primeiro dia eu ganhei R$57. Ganha mais que eu ainda. E assim, eu passava na feira todo dia, todo final de semana. Eu ia com a minha avó, ia com a minha mãe, eu falava, mano, que máximo trabalhar na feira. Porque que nessa questão você falou, você aprende a melhorar sua dicção, você ser mais extrovertido. E o pessoal era muito extrovertido, a bagunça ali era muito grande. Sim. E eu gostava de ver essas coisas e falar, será que um dia eu vou fazer isso?
Então, assim, Meu, você vê, verdade. com 12 anos de idade, você almejar alguma coisa, tipo, querendo ou não, pra você é grande, né? Naquela época era uma coisa grande, Sim. né? E tudo mais. E aí eu consegui essa oportunidade com uma amiga nossa lá de trabalhar nessa barraca de legumes e verduras. Cara, o que eu gostava de trabalhar na feira, que eu confesso pra você, que é assim, a gente chegava, montava a barraca muito cedo, saía também a feira, naquela época a feira, o final dela era 1 hora da tarde, É. não passava disso, e o que eu achava legal é o seguinte, entre os feirantes tinha uma comunhão. Então, vamos supor, eu tô trabalhando, Uhum. deu mais ou menos uma meio-dia, né? Ou antes até. Se eu quisesse passar em qualquer barraca de todas que tava lá, eles me davam as frutas, os legumes totalmente de graça, eu trazia para o meu lar. E quando a gente terminava de montar a barraca, tinha um senhor, que eu nem sei de onde que vinha aquele senhor, talvez você até tomou café com ele. Esse senhor, ele servia café pra gente. E a Aham. barraca de pastel, quando ela montava, as mulheres falavam, ó, dá uma pausa aí, depois já, tipo, umas 9h30, que já tá começando ali o fluxo, né, de pessoas chegar mais, a gente dava uma pequena pausa, né, e revezava. A gente ia lá, comia um pastel, comia rapidão e já Engolia. voltava a trabalhar. E o pastel também de graça, velho. É, então. Totalmente de Eles graça. são muito generosos, meu. Não sei hoje em dia, né? Mas antigamente o pessoal era muito generoso nessa questão, ajudava muito. Era como se fosse uma família. Sim. Né? Todo mundo ali se comunicava entre si, pô, precisava de ajuda, não tinha concorrência. Porque Sim. se você for analisar, todo mundo vendia o mesmo produto, teoricamente. Pode Né? Tinha 5 barracas da mesma coisa, na mesma sequência ali. E todo mundo se ajudava, não tinha aquela malícia, aquela maldade. Pô, não, ele tá vendendo mais que eu, tá vendendo menos. Não. Pô, você tá precisando de uma ajuda, a pessoa ia lá, te ajudava numa caixa que era pesado. Eu não cheguei aí pro CEAGESP, né? Sim. Eu não CEAGESP. cheguei. Isso, eu não cheguei aí pra lá, né? Fazer compra, essas coisas. Mas tinha que acordar cedo. Por exemplo, a feira ela abria às 6 horas da manhã, o pessoal já começava a chegar com os caminhões. Verdade. 7 horas tinha que estar aberto. Mas você tinha que começar a descarregar pra deixar tudo arrumadinho às 5 da manhã. Sim. E, pô, e é caixa pesada pra caramba, velho. Não é uma coisa fácil. Não, eu confesso pra você, eu tenho uma história muito assim, com essa questão da feira. Eu não vou contar nesse podcast, eu vou deixar pro o próximo podcast que, ó, me cobrem. O próximo podcast que o Silas vir aqui, eu vou contar pra vocês a minha história da feira. Eu vou contar pra vocês porque realmente, quando você se dedica, acontece as coisas na sua vida. E pra gente já rodar um pouquinho essa pauta, pra gente poder ir pro próximo tópico, eu queria saber um pouquinho mais, depois que você saiu da feira, assim, qual foi o que te picou pra você começar a empreender, cara? Porque a gente sabe que a feira, de fato, ela é uma escola. Sim. É como se fosse, assim, um mini empreendedorismo, porque ela abraça, assim, minha filha hoje, ela mais nova, tá com 7 anos. Então, se ela fosse trabalhar na feira, não teria frescura nenhuma, nem de CLT, nem de governo, nada. Aí ela poderia trabalhar de boa pra mim, receber o salarinho dela lá. Você falou pra mim que você recebeu 50. 57. Meu primeiro salário, ó. Eu trabalhei na feira, eu recebia por dia R$14. É. R$14 era o que eu recebia por dia. Mas o aprendizado pra mim valeu muito mais a pena. Isso é um detalhe importante, só pra finalizar essa questão da feira, você tocou na questão do salário, foi uma questão muito engraçada, porque eu ganhei, foi R$57, uma vizinha minha vendia Avon, e eu comprei tudo de cueca, velho. Eu me senti um homem tão brabo naquela época, eu falei, caraca, mano, agora eu tô comprando minha própria cueca, Aí porque minha mãe que sim. comprava, Sim. entendeu? Então, tipo, pô, Mas já a ó, o primeira pontapé vitória, inicial, entendeu? A sim. primeira conquista foi As cueca. micro-vitórias, cara. Tem Então... gente que não valoriza essas micro-vitórias. Não, claro que não. E aí você começa a dar valor desde pequeno. Né? Você começa a dar valor desde pequeno. Sim. E assim foi indo. Antes de eu chegar à questão de hoje que eu empreendo, pô, eu já trabalhei como faxineiro, né? Sim. Teve uma trajetória aí, não foi só na feira. Teve, hoje eu tô com o quê? Com 30 anos de idade. Mas Sim. eu já peguei, ó, já trabalhei como faxineiro, já trabalhei em metalúrgica. Sim. Um bom tempo, trabalhei numa metalúrgica pequenininha, fundo de quintal, mas foi na onde eu consegui uma bagagem muito grande. Inclusive, na época, eu ia ser metalúrgico,
E a minha ideia era trabalhar operando aqueles maquinários. Na época existia o torno CNC, existia o torno mecânico. Eu operei, na realidade, o torno mecânico. E eu me achava, pô, caramba, eu tô operando o torno mecânico igual o Lula. O Lula ele era metalúrgico na época. Na época não, antes disso. Mas você não se inspirava no Lula, não é? Cheguei a um pouco, falei, caramba, o cara foi bom. Não, era assim. Aí, beleza, aí passou o tempo. Fui pra uma metalúrgica maior, tem um amigo meu que é um pastor, me colocou lá, fiquei lá um bom tempo. Na época ainda ia fazer curso de técnico de segurança do trabalho no Senai. Cara. Paguei o curso no dia, uns 3 dias antes de começar, o Senai me ligou e falou, não cumpriu a quantidade de aluno, vou ter que reembolsar seu dinheiro. Nossa. Aí beleza, aí desanimei depois disso, aí veio na minha mente o quê? Tinha um menino lá na empresa, nessa metalúrgica que já era CLT, sim, que vendia roupa. Pô, e o cara estourava de vender. Ele, na hora do almoço, a gente ficava lá no... Quem não gosta de roupa, entendeu? Né? De grife. A gente ficava lá onde a gente se troca no vestiário. E, mano, o cara abria a bolsa, parecia mosquito quando vem num doce. Sim. Todo mundo, velho. Eu, inclusive, comprava também. E aí, isso aí me chamou muita atenção. Eu falei, mano, caramba, o cara tá ganhando o dinheiro dele aqui dentro e tá vendendo roupa. Tá a primeira oportunidade, né? A primeira oportunidade que eu tiver, eu vou vender roupa. E falava para todo mundo lá dentro, ó, se eu sair daqui, eu vou pegar o dinheiro, vou investir em roupa. Vou montar uma loja e vou trabalhar com roupa. Sim. E aí fui passando o tempo, fui vendo como que era essa parada. Isso você lembra que ano que era mais ou menos, perto? Cara, eu tinha o quê, uns 18? Sei lá, devia ser na época de 2013, 14? Acredito que isso mesmo, 2013. Então, tem uma coisa engraçada, porque nessa época, 2013 mesmo. Entre 2013 e 2014, onde o Brasil tomou aquela sacolada de 7-1 da Alemanha, o que aconteceu? Meio que foi o boom das empresas que vendiam roupa de grife, aquelas camisetinhas da Hollister. Isso, foi naquela época. O pessoal ficava mesmo chique, né, com aquelas roupas. As letrinhas coloridas. Eu cheguei a trabalhar numa loja, inclusive, foi um dos lugares onde a gente se conheceu, foi quando eu trabalhava na loja vendendo roupa de grife, e o Silas era um dos clientes top, eu sempre dava muita atenção. E, cara, esse segmento de roupa aí, ele te ajuda o quê? A pavimentar a comunicação com a galera também, cara. Sim, bastante. Porque com a gente tudo quanto é tipo de gosto, né? A comunicação da galera e você exercer paciência para receber. Fala aí, continua aí, como que foi? E aí, eu vi que não era realmente aquilo que eu queria. Sim. E fui estudar uma possibilidade. Porém, gente, eu até esqueci de contar aqui. Eu comecei a trabalhar com 13. Sim. Nesse meio tempo, antes de eu ser faxineiro, 13, meu 14, com 15 anos de idade, desde pequeno eu sempre fui curioso. Uhum. Meu pai sempre me dava uns carrinhos de brinquedo, aquelas caixinhas de som que antigamente tinha. E eu desmontava aquela caixinha e fazia uma caixa maior, porque eu gostava de barulho. Nossa, que Em questão de caixa de som, pelo amor de Deus. E aí, o que acontece? Meu pai viu nisso daí uma oportunidade, querendo ou não. E com 15 anos de idade, mas isso eu fiquei bem pouco tempo mesmo. Eu fiquei uns 4, 5 meses. Ele me colocou numa assistência técnica de celular. Sim. Lá no centro da cidade, na Galeria Pajé. Mas você não sabia fazer nada. Nada, eu aprendi lá. Aí foi o pontapé inicial. Sabia desmontar as caixas de som e eu só não sabia desparafusar e parafusar alguma coisa. No Transformers. Exato. E aí o cara que tava lá me ensinou, o dono da loja, obviamente, me ensinou. Era aqueles guitarrinha, lembra do guitarrinha? Aquele outro celular também que tinha uma anteninha que tinha televisão, que ele era pequenininho. Nossa, cara, lembra? Eu cheguei a comprar tecladinho. na Paulista. Isso, eu tinha um tecladinho, tinha a telinha bem pequenininha, você puxava a televisão, colorido. Não sei se você conhece ali a Pamplona. Sei. Então, na Pamplona, ali era, digamos que, o polo tecnológico dos japoneses e dos chineses ali. Por quê? Eu cheguei a comprar um aparelho igual esse de televisão. Cara, esse aparelho, ele era televisão. Ele era a rádio. Isso. Ele tinha assim, a gente não tinha na época o WhatsApp, mas ele tinha como se fosse um comunicador dele mesmo, da China. Você ligava, ele fazia como se fosse um negócio de Natal da China. Tinha MP3. E ele era um aparelho que ele, na época, se chamava iPhone. Quem é um pouquinho mais antigo que tá assistindo esse podcast vai lembrar. Ele era o iPhone. E, cara,
Esse aparelho só não dava mortal pra trás, Pior velho. que é. Ele Meu, tinha 2 chips, tinha uma caixinha de som que estrondava. Você chegou a fazer manutenção cheguei. nele? Então, foi neles que eu aprendi. Sério? Aí dele veio o V3. Parece que eu sou antigo pra Caraca. caceta, né? Veio o V3, fiz a manutenção, cheguei a fazer manutenção no V3, Sim. que é aquele que abria e fechava aquele celular, era chato pra caramba pra fazer Sim, manutenção. Aquele Nokia que levantava, deslizava, De flip? flip, isso, grandão, também cheguei a fazer manutenção. E assim, só que lá eu fiquei pouco tempo. Aham. Por quê? Que um ano? Não, fiquei quase 5 meses. Eu tinha um 5 problema meses. muito forte na garganta, então eu não pude ficar lá muito tempo porque eu fiquei Sim. muito doente. Sim. Eu tinha que sair de madrugada, então eu tomava friagem, que a minha imunidade estava bem frágil naquela época, Sim. né? Passei uma situação bem difícil na questão de saúde. E aí, depois disso, né, já vamos adiantar, na verdade, aqui a situação. Sim. Meu pai vem dessa possibilidade em mim, aprendi lá essa bagagem de fazer a manutenção em celular, Sim. né? Trabalhei em outras áreas, que eu falei, metalúrgica e tudo mais. E dentro dessa metalúrgica, eu vendo aquela possibilidade de trabalhar em roupa e vendo também que não dava certo, eu tive a proposta, contraposta, de ser mandado embora. Sim. E dentro disso, eu Da pensei no quê? metalúrgica. Da metalúrgica já. Eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Se eu gastar todo o meu dinheiro, eu vou ficar sem. Vou investir em alguma coisa. Aí eu lembrei que eu trabalhei com celular. Sim. Com 15 anos de idade. Nossa, eu já era estava um teoricamente com tesouro que 18. tava- um tesouro que tava Isso. escondido. E eu lembro de uma palavra até hoje. Quando eu trabalhava lá, eu consegui me destacar. Porque é uma coisa que eu gostava. O dono de lá falou assim, cara, você aprendeu uma bagagem muito grande. Sim. Então você pode crescer e ser alguém, falou desse jeito, e ser alguém na vida com isso. Abre sua loja. E ele foi pra Minas na época também. Sim. Ele falou, se você quiser vir pra cá, a gente trabalha junto. Aí não Nossa, dava, cara, que até porque eu confiança. estudava, E aí, falei, pô, vou montar uma loja. E mesmo assim eu fui lá, recebi meu FGTS, recebi meu seguro-desemprego, aquela coisa toda. Gastei 90% do dinheiro quando eu falei, agora eu vou investir. Sim. Não tinha noção nenhuma de quanto ia gastar, nada. Não Eu teve resumindo, Um professor assim Não que tive. chegou e falou, ó, você tá saindo agora, faz uma reserva do seu dinheiro. não tinha, gastei tudo, comprei Mas- notebook, comprei um monte de coisa. Mas assim, eu, com as pessoas que me conhecem aqui do canal da DR Sistemas, que já acompanham nosso conteúdo gratuito, as aulas que a gente apresenta aqui no canal do YouTube, eu sempre falo para as pessoas o quê? Saber a maneira que elas vão utilizar o capital delas. Por quê? Sim. Você disse para mim de roupa. Eu cheguei a trabalhar com roupa. A gente tem muito mais em comum do que a gente imagina. Mas eu vou contar isso no próximo podcast. Inclusive, eu também já trabalhei de mecânico, torneiro mecânico. Era a profissão, tem na minha carteira. No próximo eu vou falar para vocês. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando você tem um capital e você está trabalhando em um negócio onde você não tem tesão pelo negócio, por mais que você receba 10, 15, 50, 100 mil reais, aquilo ali, cara, não vai te satisfazer. Não vai. Eu falo por mim, talvez você tenha tido essa experiência também, porque quando a gente recebe um montante, que eu creio que você recebeu um valor legal, você não chegou a mencionar se chegou a vender roupa ou não, mas o que aconteceu comigo? Eu me via trabalhando com roupa e eu não sentia aquele tesão, aquele desejo. O que eu tinha quando eu trabalhava com roupa era a vontade de me comunicar com a galera Sim. que estava passando, que eu conhecia gente nova daqui, dali, antes de eu me converter, começar a servir a Deus. Eu conheci muita gente do funk, ainda conheço muita gente através deles ter comprado roupa comigo. Sim. E aí, pra mim, foi isso, cara. Eu já cheguei a chegar no meu antigo patrão, eu sou muito amigo dele, eu cheguei e falei pra ele, cara, muito obrigado, só que não é essa parada, não tá fervendo no meu coração, então vou sair. Aí eu saía de cabeça erguida, por quê? Eu assinava minha carta de demissão, eu abria mão de tudo, cara. FGTS, seguro-desemprego. Só pra ter paz, né? Pra me seguir como se fosse um foguete, sem olhar pra trás. Então eu sempre fazia isso. Véio. E aí pra mim foi esse, né? Mas essa parte que você falou aí meio que pavimentou pra você. Você recebeu o valor e aí o que você fez com o valor?
Gastei tudo com besteira. Comprei computador, notebook, na realidade. Meu, chutei o pau da barraca. Mas Resumindo. você pode falar pra galera que pra não fazer, a galera que ainda não amadureceu nessa parada, o que o pessoal não deve fazer quando vai tomar uma decisão de transição de carreira, de mudar de negócio, de empreender, o que essa galera não faça? Porque você já fez e deu errado. Assim, vamos lá. Hoje, né? Hoje, com a experiência de vida que eu tenho, Sim. não trocar os pés pelas mãos. Sim. Né? Ou como fala como diz minha mãe, não colocar os burros na frente das carroças. Né? Porque, meu, a consequência ela vem. Sim. Né? E a única coisa que não vai esperar a gente, que não vai nos esperar, é o tempo. Então o tempo ele passa assim. Então se nós não policiarmos hoje, não nos autoavaliarmos hoje, nada dá certo. Sim. Né? Porque tem muita gente que fala assim, pô, mas você tem que viver o hoje como se não houvesse o amanhã. Meu, isso aí pra mim é uma questão que não existe de forma nenhuma, velho. Aí, galera, já fica pra vocês esse primeiro insight, viu? Porque, meu, você imagina, na época, hoje em dia as coisas estão muito mais difíceis, tudo mais caro e tudo mais, mas naquela época, era o que, em 2015, vamos se dizer, meu, as coisas eram um pouquinho mais baratas do que hoje. Sim. E eu ganhei em média aí um valor considerável, até posso falar, foi em média de quase 20 mil reais. Sim. E pra você chegar, gastar tudo, entendeu? E não pensar no futuro, não pensar a longo prazo, velho. Vamos dizer, vamos falar o português bem correto. Hoje pode dizer que é uma burrice. Você entendeu? É uma burrice, porque você tem que analisar lá na frente. Sim. Né? Mas vem daquela questão, um jovem que cresceu numa periferia, sim, não teve uma educação financeira, via fulano, beltrano e ciclano, com várias coisas, sim, né? Vamos dizer, coisas de marca. Graças a Deus, nunca precisei passar necessidade. Sim. Pelo contrário, meu pai e minha mãe sempre me deu tudo. Só que a gente sempre vai querer mais do que aquele tudo. É verdade. Entendeu? É porque existe a questão da tribo, né? Claro. A gente sempre, querendo ou não, nós fazemos parte de pequenas tribos. Porque, por exemplo, a gente é amigo há de muito tempo, né? A gente já se conhece mais de 10 anos, vai fazer 10 anos que a gente se conhece. A gente já saiu algumas vezes junto. E o que a galera tem que saber de tribo poxa, se eu tô com um carrinho, uma moto, se eu tô, né, pra quem bebe bebida alcoólica, pra você que bebe bebida alcoólica, eu aconselho, pare de beber. Porque eu já gastei em 3 horas, uma balada de 3 horas, mais de 3 mil reais com bebida alcoólica e camarote. Eu falo pra você que pra mim foi um dinheiro que eu gastei, que eu não tava nem aí, não me preocupei, porque é a questão da tribo. Você tá junto com a galera, você acaba se deixando envolver. E o que eu acho mais engraçado, Silas, é que nessa época, quando eu saía de balada, que eu tava solteiro e etc., a gente entrava nas baladas totalmente de graça, cara. Entendeu? Mas deixava o rio lá dentro. Entrava de graça, entrava no VIP, conhecia as melhores pessoas na época pra gente, entre aspas, e infelizmente existem pessoas que vão da tribo, vão fazer você, né, oscilar, e é aí que tá, cara. Como que você fez pra ter uma resiliência, velho? Pra não pirar, porque, poxa, do nada você tem 20k. Pô, 20k na mesa. Passou um mês, tô devendo 20k. Entendeu? Passou um mês e tava com 800, teoricamente. Não chegou. Menos com salário mínimo, né? Véio. Menos com salário mínimo. E eu falei assim, tinha o dinheiro do curso também, né? Eu fiz um curso na época, de manutenção de celular mesmo, pra poder pegar um conhecimento melhor. Falar, tem o certificado. E com esses 800 reais, falei, pai, vou montar uma loja. Aí a gente tem um salãozinho lá em casa, sim, meu pai me ajudou, comprei os equipamentos, ele deu uma forcinha também na questão financeira, e abri minha primeira loja, cara, naquela época. Tinha o quê? Tinha 30 produtos, entre 30 capinhas, 30 películas, 10 fones, um maquinário que era o quê? Uma estação de ar, coisinha básica lá, um equipamento básico. O que é uma estação de ar, assim, pra quem nunca... Serve para qual tipo de serviço que você vai executar? A estação de ar, hoje em dia, a gente chama, na verdade, de estação de retrabalho, né? Sim. Ela serve para remover a tela, descolar a tela. Descolar a tela? Isso. Ah, legal, pô. Mas antigamente, nós utilizávamos um sopradorzinho, tudo, né? Mas era uma questão como se fosse um secador de cabelo, entendeu? Sim. Ela tinha ali a estação de ar, que era o soprador, que é como se fosse, dissipava um calor, né?
E do lado tinha um ferrinho de solda para nós fixarmos algumas coisinhas na placa. Mas aí como você foi conseguindo ter assim os seus primeiros clientes? Como você foi fazendo a divulgação? Ou se foi mais um boca a boca? Assim, Foi um boca a boca, foi um boca a boca. Meu primeiro legal. cliente eu lembro como se fosse ontem, como se fosse hoje, na realidade. Meu primeiro cliente lá foi um cliente que ele tinha um Moto G1. Nossa. Eu vendi para ele uma capinha de Portugal, que antigamente tinha muita capinha de time. Sim. Eu vendi uma capinha pra ele de Portugal e uma película que antigamente não era película de vidro, né? Essas coisas de cerâmica, enfim, essas paradas que tem hoje. Antigamente era uma película de plástico. Sim. E eu lembro que eu vendi aquela película de plástico e ela custava em média de R$4 e nós vendíamos por 10 a 15 reais. Sim, eu perdi 100%. 5 pra poder ganhar em uma. Nossa. Porque não tinha habilidade. Pra aplicar. E aí no total deu R$30. Era 10, eu na verdade vendi pra ele por 10 e a capinha por 20. Deu R$30. Foi os R$30, mas bem gasto, bem ganho na realidade da minha vida. Sim. Foi assim uma questão deslumbrante. E assim, foi cara. fazendo aquele marketing, aquele boca a boca. Minha primeira manutenção também na época foi um LG. Acho que o pessoal ainda vai lembrar. Que é aquele L1, não sei se você lembra também. Sim. LG pequenininho, quadradinho. Esses celulares aí, você falou do Motorola G1. No ano de 2019, quando o Bolsonaro foi eleito, eu vendi um iPhone para... A gente que é empreendedor, às vezes a gente faz essas loucuras. Eu vendi o iPhone para pegar capital de giro, para poder investir em outras coisas. Então eu vendi o iPhone, peguei o Motorola G1. Tá no meu Instagram. Depois, se você tiver curiosidade, você pode acessar o meu Motorola G1. E o que aconteceu? Eu deixei ele cair de topo. Minha mãe, ela tem na casa dela, o piso é de cerâmica, aqueles porcelanato. Aí eu deixei ele cair de topo. Fez assim, ó. Deu aquela batida oca. E aí o que aconteceu? Eu tinha vendido o iPhone, não estava com caixa para investir em outro celular. Só o Motorola G1 já estava me atendendo. Mas mesmo assim, eu continuava publicando no Instagram, cara. Pra mim, com o celular quebrado. Sabe o que eu fiz? Como ele é um celular que a frente dele é de vidro, eu coloquei um durex, velho. Não sei se eu coloquei um durex pra eu poder mexer nele sem rasgar todo o meu dedo, cara. Mas esse celular aí, ele foi... Assim, eu já cheguei a... O carro-chefe, meu. Sim. Esse celular, ele foi um vendido assim. Ele estourou de venda, porque ele tinha um custo-benefício e ele era bom, barato, viu? né? Ele era bom. E tinha aquela parada de trocar as tampinhas. Sim, pode crer. Tinha colorida, amarela, vermelha, branca, azul e assim, e preta. Né? Sim. E aí, só pra resumir, aí foi a minha primeira manutenção, esse LG L1, foi de um vizinho também, que a gente começou consertando celular de amigo, vizinho, parente. Sim. Né? E aí, eu não tinha teoricamente, eu não tinha todo o conhecimento devido, nem todo o equipamento também. Tinha esquecido de comprar algumas coisas. Sim. Na verdade, acho que o dinheiro também nem deu na época. E aí eu não tinha, tipo assim, o celular dele tinha quebrado a tela, tinha danificado a tela, tinha parado de funcionar o touch. Não respondia quando você tocava na tela. Sim. E aí veio pra gente fazer essa troca. Cobrei lá o valor que deveria ter cobrado e eu não tinha cola pra colar. Nossa. E agora, o que eu vou fazer? Não tenho como voltar pra trás. Se eu falar pro cara que eu não tenho o equipamento, eu vou perder o serviço e vou perder o cliente. Fui no mercado e comprei uma Super Bond. Nossa. E a Super Bond, no plástico, ela fica esbranquiçada. Teoricamente, ela queima o material. Ficou uma bosta o serviço. E o cara amou. Super gostei, vou indicar pra todo mundo. Eu ia pegar o Super Bonder que tá atrás do seu boné, mas eu não vou pegar não. Porque galera, como ele conseguiu fazer esse trampo com o Super Bonder, cara? Foi, velho. E deu certo, cara. Porque o Super Bonder é como se fosse um cimento quando ele fixa. E eu tenho aquele Tech Bold, Tech não sei o que, Tech Gold. Cara, esse daí é como se fosse um cimento. Você colocou, passou 2-3 minutos, ele cola e não dá mais pra você fazer nada. Então a manutenção foi boa, cara. Foi boa, porque o cara amou. O cara gostou, você ganhou dinheiro. Na época, e assim foi investiu vindo, uns cara. R$3 na cola. Foi R$3, né? Super bom mesmo. Cara, assim. Então assim, você vê que a assistência técnica, não falando que tem as gambiarras, não. Tem adaptação, cara. É adaptação. E aquela, né? Quem não tem cão, caça com gato. Eu não tinha o que fazer na época. Entendeu? Não tinha pra quem correr. Não tinha todo aquele conhecimento. Hoje em dia eu tenho tudo ao meu alcance. Né? Mas naquela época,
Não foi assim. Sim. E aí, depois daquele cliente, consegui outros clientes. E foi assim, gente, foi uma questão Cara, muito mas rápida. assim, antes da gente trocar a pauta, nessa época, o que te deixava mais feliz, cara? Cara, o que me deixava mais feliz, porque você trabalhava, era na sua casa? em casa. Você trabalhava na sua casa, você tinha funcionário já, não? Não, era só eu. Só você trabalhava na sua casa, estudava? Não, já tinha Então, parado. Tá. Já tinha O que acabado, te na deixou realidade. o que te trazia alegria pra você dar os Continuar? seus... É. O fato de ganhar o dinheirinho sem pagar aluguel, cara. Da hora. Então todo o meu dinheiro que eu tinha ali, eu consegui me manter, Aham. ter os meus luxos, que eu sempre fui uma pessoa chata, sou de comer, essas coisas todas. Sim. E não ter que pagar aluguel, ter o meu dinheirinho pra poder fazer o que eu quisesse na hora que eu quisesse. E pude, depois da situação que eu passei em questão de investimento, eu consegui readministrar. Nossa, Né? que Devagar, obviamente a gente teve cabeçadas ao longo do tempo, né? Mas eu consegui readministrar aquele dinheiro que eu perdi de uma outra forma diferente. Porque dentro de um ano, com a loja no salão da minha casa, na verdade, nesse período de um ano, eu consegui de 30 produtos deixar uma loja equipada. Então eu consegui colocar mais equipamento, deixei a loja lotada de produto, literalmente e você conseguiu lotada. equiparar o prejuízo com o lucro. Isso. Consegui readministrar tudo certinho. Deixei ela Mas top. você conseguiu equivaler o valor ou não? Sim. Caraca, Consegui deixar. a gente tá falando com uma pessoa aqui, você tem que anotar isso, você que tá assistindo esse podcast, que tava praticamente com 20 mil reais negativo e transformou os 20 mil reais negativo em 20 mil reais positivo. Positivo. E encheu a loja. Você Sim. tem noção do que é isso? E o pessoal? engraçado é que assim, dentro de um ano eu consegui abrir outra loja. Nossa, cara. Que foi lá no mini shopping no Jardim Santo André. Sim. E aí lá eu comecei também devagarzinho. Obviamente. Mas aí você abriu a outra loja pra você cuidar ou pra outra pessoa? Eu fiquei lá em cima. Aí sim eu coloquei um funcionário, que foi minha irmã. Sim. Ela tomava conta da loja de baixo, que era na minha casa. E eu fui pro mini shopping pra tomar conta de lá. Sim. E eu consegui, me erguei muito rápido lá. Muito Não, rápido. assim, o que a gente quer saber, Silas, é assim, pra quem tá começando agora, né? A gente vai ter pessoas que vão assistir o podcast, inclusive alunos seus vão assistir o podcast, você vai mandar. Pra quem tá começando agora e montou a primeira loja, deu certo, como ela faz, porque hoje você é um dono de rede de lojas e tal, tem outros empreendimentos, e qual dica você daria para a pessoa que quer se aventurar em abrir uma loja num ponto comercial, a questão dela contratar uma pessoa, treinar uma pessoa, porque pegar pronto é fácil. Sim. A coisa é Pescar em aquário é uma fácil, pessoa né? uma pessoa deixou um currículo lá, ela já tem experiência de 2, 3 anos na loja, isso daí é beleza. Mas e você formar uma pessoa com a cultura que é da sua loja, que é do DNA da Dr. Concerto, cara? Qual Você que é a moldar sacada uma aqui? pessoa. Que dica que você daria? E pro pessoal também que quer contratar colaboradores e quer perder o medo também de, vou ser processado, o cara da CLT, não sei o quê. Não. Assim, a primeira questão é, a primeira A pergunta... gestão de pessoas, né? A primeira pergunta que você fez é se a pessoa quiser empreender, quiser entrar nessa área. Sim, a primeira dica que eu dou, na verdade a mais crucial, é estudar. Sim. Principalmente hoje, né? No dia de hoje. Porque existe vários e vários telefones, existe várias formas hoje de se fazer uma manutenção, né? Na verdade, ter cuidados para se fazer uma manutenção. Então, essa é a primeira questão, estude. Antes de você abrir, estude. Estude a área que você vai entrar, né? Pode ser outra área também, né? Qualquer área que você for entrar hoje em dia, na realidade, estude antes. Sim. Estude o local onde você vai abrir, estude a área, estude o público que você vai atender, pegue o máximo de informação possível. Sim. E o segundo ponto é, quando for abrir, coloque uma coisa na cabeça. O dinheiro que você for ganhar lá, ele não vai vir com 2, 3, 4, 5 dias, igual muita gente prega por aí, né? Porque você vê muita gente por aí, hoje eu vou ensinar como lucrar 500 mil reais em um dia. Isso não existe, entendeu? Nunca vai existir. Não vai ter uma galinha ou um pato dos ovos de ouro lá que você vai pegar e falar, tô rico. E não vai ter nenhum negócio que você vai abrir hoje e amanhã você vai estar rico.
que nem uma árvore, né? É uma árvore, você tem que lança plantar, o fruto, lança né? a semente, aí... Rega ela todo santo dia, talvez ela caia pro lado, você vai ter que colocar uma escora nela, vai cair por você coloca uma escora nela, vai estar cheia de escora. E aí ela vai ter o sustentação. crescimento, para ter o crescimento. Então esses são os dois pilares principais. Sim. Né? E o terceiro pilar e o mais importante de tudo que compõe tudo isso aí é não desistir. Sim. Por quê não desistir? Porque vai ter pessoas que vai chegar na tua frente e vai falar, principalmente da família, né? Não tô colocando ninguém contra a família de ninguém, pelo amor de Deus, mas vai ter situações que vai chegar pessoas e você vai falar assim, cara, você tá louco. Sim. Por que você vai empreender? Sendo que tem uma área ali que te dá mais dinheiro, né? Ou se você trabalhar em CLT vai te dar mais dinheiro. Sim. Porque tem aquela questão, hoje eu penso dessa forma, né? É o meu ponto de vista. Sim. Por que que eu posso... por que que eu vou trabalhar de CLT para realizar o sonho das pessoas, do meu patrão, sendo que eu posso trabalhar para mim e realizar o meu sonho? Nossa. Né? Então, essas são as questões. Não desistir jamais, Sim. né? Porque é uma área dependente, na verdade, da área que você for entrar. Vai ser doído, nunca vai ser fácil, né? Mas é perseverar. E a questão de funcionário, de trabalhar o funcionário, moldar ele do começo, é dar tempo para ele. Sim. Né? Você não Olha vai só, pegar dá uma liberdade pro pessoa... cara. Sim, você não vai pegar uma pessoa hoje, vamos supor que ela chega uma pessoa lá para trabalhar para você e é aquela pessoa totalmente desleixada. Não digo na questão do quê? No linguajar, às vezes até numa vestimenta, não tá nem aí pra nada. Tem pessoa até que não passa aquela higienezinha bacana, né? Enfim, tem vários fatores, né? E o tempo, ele vai mostrar pra essa pessoa que ela não precisa ser daquele jeito. Nossa, pode crer. E você vai fazendo com que isso trabalhe a favor dela. Então você dá liberdade pra pessoa, faz ela entender Sim. que ela tem que mudar. E ela vai se moldar conforme a loja. A gente tava até brincando lá na minha loja semanas atrás, fizemos uma contratação. E toda pessoa que entra na loja tem iPhone. Não é nem marketing, tá, gente? Mas toda pessoa que entra lá, na verdade, conquista um iPhone. Sim. Então entra um funcionário que pessoal, esse corte aqui vocês vão gostar. Pra você trabalhar na Doutor Concerto, você tem que ter um iPhone. Tem um ou você iPhone, vai senão- ganhar um iPhone. vai ganhar a oportunidade de ter. Sim. Entendeu? E são questões que vai te moldando. Sim. Porque assim, a pessoa vê, né? Porque O colega eu de trabalho. queria até te perguntar, já perguntando, que existe muito isso ainda, as pessoas que se comunicam comigo, que eu falo, tem esse medo, né? Acha que o iPhone é como se fosse algo de outro planeta. Mas não, hoje em dia todo mundo pode ter, Sim, né? Como que é e se essa tornou uma parada? ferramenta indispensável para tudo. Sim. Né? Tanto que... O estigma de, mas o iPhone é um rio de dinheiro. O Android nada. também é equivalente os valores, né? Se der problema é até mais caro, se bobear. O Android? Poxa, com certeza. Caramba. Dependendo do Samsung, do Motorola, enfim, da situação, ele é mais caro. Vai pôr a barba de molho um pouquinho mais. O iPhone ele é muito mais prático e mais baratinho. Não, mas, antes da gente rodar a pauta, a gente já tá partindo para o final. Eu falo para vocês, pessoal, dono da DR Sistemas, a DR Sistemas eu tenho 16 anos de experiência na parte de manutenção em MacBook, montagem de computador e etc. Mas o que eu não tinha era essa veia empreendedora. E aí que entra também uma das coisas que o Silas falou aqui, da questão de você querer fazer as coisas em prol de outras pessoas. Eu lembro que eu fui na loja dele, estava chovendo, eu fui lá pegar um celular da minha esposa, que era um Motorola também, e eu fiz a seguinte pergunta para ele. Eu falei, Silas, como você faz, cara, para não querer agradar todo mundo da família? Porque para mim, estava sendo algo que estava consumindo. Que é o quê? A questão de você querer agradar todo mundo. Sim. Essa questão aí de você não ter a sua autoconfiança, de você querer ser o agradador, isso no mundo dos negócios te prejudica, cara. Com certeza. Meu, opinião, palpite, todo mundo dá. Sim. Entendeu? E compete você, né? Saber Drenar filtrar. aquilo que vai lhe fazer bem e aquilo que vai lhe fazer mal. E minha mãe, ela sempre me deu bastante conselho. Ela falou uma coisa pra mim,
Tem coisa na vida que vai entrar aqui e vai ter que sair aqui. Entendeu? E tem coisa que você escuta e você determina se você quer criar isso pro seu coração ou não. E assim. Porque entendeu? é geracional, né? Com certeza. É geracional, porque a geração assim, que eu falo pra você, os meus pais, os meus avós, pra eles, se você não estivesse trabalhando CLT, eu tive a oportunidade de trabalhar em empresa muito grande, até no próprio Facebook. Sim. Outro corte aí pra vocês, eu cheguei a trabalhar no Facebook. O que acontece? Pra eles, como eu lembro que eu falei isso pra você também, se eu tô aqui com aquela carteirinha azul, que é do tamanho de um cartão de crédito, empregado na empresa X, era como se eu fosse o cara. Só que a sua vontade, o seu desejo, não tá ali naquele lugar. Entendeu? Não é a mesma coisa. Você sabe que você tá realizando o sonho de outras pessoas. Não só pelo Entendeu? sonho, cara, mas eu te falo mesmo pela liberdade. Pela liberdade também. Hoje, eu trabalho muito mais do que eu trabalhava como CLT. Sim. Mas eu tenho muito mais liberdade do que eu tenho quando Com eu trabalhava certeza. com CLT. Com Tanto certeza. em questão de locomoção, como questão de ser subordinado a alguém, como questão de também querer ensinar as pessoas de Sim. maneira totalmente gratuita. Viu? Porém, tem uma questão importante. Você tocou num tópico bem bacana. A questão de liberdade. Sim. Para quem geralmente está começando, é uma questão importante. A liberdade, ela também pode vir com o tempo. Porque no começo é tudo mais difícil, né? Exemplo, para quem paga aluguel, né? Eu pago aluguel dos meus comércios. Sim. Né? Graças a Deus eu não pago aluguel em casa, mas eu pago aluguel dos meus comércios. Eu tenho que pagar meus funcionários. Então, se eu quiser ter... Hoje eu posso ter uma liberdade, deixo o pessoal lá trabalhando e eu consigo fazer o que eu quero. Sim. Né? Mas se fosse antigamente, eu ficava mais na linha de frente, né? Ficava na bancada Ficava lá na bancada, acompanhando muito mais. Acompanho, mas mais dos bastidores. Cobro mais de fora do que de dentro. Acredito que até melhor. Mas se eu fosse fazer isso logo de início, querer ter uma liberdade, talvez hoje eu deixaria alguma coisa para trás. Em questão de pagamento, se fosse o caso, ou alguma coisa além de responsabilidade. Então, para quem está começando, a gente sabe sim que vai ter uma liberdade, você vai ter uma liberdade financeira, você vai ter uma liberdade para poder curtir. Não tô falando que você tem que ficar preso no negócio de eterno 24/48. Não, pelo contrário. Você tem que determinar seu horário também, né? Mas se você abrir mão 2 ou 3 ou 4, 5 vezes aí no mês de um final de semana para poder trabalhar, para as pessoas verem que você tá ali, você vai ver que o resultado ele vem de uma forma bem maior, bem mais rápida. Por exemplo, hoje, lá na minha loja, eu não fecho ela. Ela trabalha de segunda a segunda, tem feriados, enfim, ela não fecha. Ela fecha um determinado horário, mas ela é aberta constantemente. E o que eu vejo é que, assim, nos stories do próprio Silas, depois para vocês, se vocês quiserem entrar, Dr.concerto_. Você vai ver lá a loja do Silas. O que eu vejo é assim, eu vi ontem, eu ia até te fazer essa pergunta, eu vi ontem, tinha um funcionário e tinha uma outra funcionária menina também. Isso. Eu olhei e eu vi, cara, eu não vi funcionário ali. Eu vi pessoas felizes trabalhando. Sim. Como se o negócio fosse deles, cara. Sem brincadeira nenhuma. Eu falo olhando no seu olho. Eu vi pessoas alegres, você pode olhar nos stories, não sei nem se você viu ou não, mas tinham pessoas ali que estavam tranquilas, assim, né, da forma de falar. Trabalhando de boa. É aquela questão que eu falo pra você da liberdade, né, de você deixar seu funcionário trabalhar da forma correta. Da forma que... Eu não vou falar assim, não, faz o que vocês quiserem. Pelo contrário, né, eu falo pra eles, gente, vamos gravar um conteúdo, vamos gravar assim, assim, assado, mas vocês gravam da forma que vocês acharem melhor. Né? E foi o que aconteceu. Só pra vocês entenderem, o Pedro, que é um dos meus funcionários lá, ele tem o quê? Tem 3 meses, quase, na verdade 3 meses que tá trabalhando com a gente, e tem a Bianca, que tem 2 dias que tá lá. Então ela tá em fase de treinamento na realidade ainda, ela não tá nem efetivada, porém você vê como que já é a desenvoltura dela. Sim. Entendeu? Então assim, a pessoa já entra sentindo a energia do local, porque as pessoas que estão ali dentro já conseguem transmitir isso. Sim. Isso aí foi passado conforme o tempo. Isso aí vem muito da gente também. Porque se nós formos aqueles patrões chatos, chucro, que só cobra... Eu cobro, obviamente, resultado também. Mas aquela pessoa que só bate na mesma tecla, resultado. Me coloca uma meta, não
faz a pessoa teoricamente aí de escravo, vamos dizer, o ambiente não vai pra frente. Por quê? Você imagina, um patrão chega lá com a cara fechada, não dá um bom dia pra ninguém, não conversa pra ninguém, deixa aquele ambiente totalmente hostil, ruim de trabalhar. Sim. Não vai pra frente. Então você tem que entra a feira, né? Sim, aí que entra a feira. A feira, mano. Você entendeu? Porque, mano, eu digo assim, pra todo mundo, velho, problemas, situações difíceis, situações desagradáveis, todo mundo vai passar na vida. Só que a gente não pode carregar pra dentro dos lugares que nós estamos. Então, imagina, eu chego aqui pra conversar contigo agora, eu passo várias situações durante o dia, chego aqui, pô, fica com a cara fechada. Entendeu? Não faz sentido, não flui, né? não tem resultado. Sim. Então lá é a mesma coisa. Você quer ter resultado, seja dinâmico. Sim, entendeu? sim. Seja carismático. Crie, trabalhe sua mente pra isso. Sim. E aí, as coisas dão certo. Assim, partindo pra gente finalizar, eu creio que o podcast já passou um pouquinho mais do horário, mas assim é legal também, porque flui natural. Hoje você tem a Doutor Concerto. Isso. Né? Só que pra gente fechar um pouquinho a pauta, pra gente finalizar o nosso podcast, eu queria que você falasse um pouco também do seu outro empreendimento, que foi a veia da Doutor Cursos, cara. Pra quem não sabe, o Silas, ele é o meu professor. Ele foi o meu professor, é a pessoa que me pegou pela mão mesmo, me ajudou a fazer manutenção em celular. Hoje eu não faço tanto, chega um ou outro iPhone para fazer, mas eu já cheguei a fazer assim, uma parceria no sentido de levar o serviço até a loja dele, aí ele fazia, a gente colocava um valor em cima, é o famoso terceirizar o serviço. Não que seja errado, tá, gente? Mas eu pensava como um empreendimento meu, tendo em vista que eu tenho uma família para cuidar e etc. E aí eu fazia isso, mas eu ganhei um curso do Silas, fui aluno dele, não sei se fui um bom aluno, ele pode falar melhor do que eu, mas eu consegui adaptar o aprendizado dos celulares aqui, nos aparelhos Mac, porque era a mesma família, se complementava. Então ele tem essa história da Doutor Cursos, aí você vai falar um pouco da Doutor Cursos, depois a gente fecha com o seu próximo empreendimento, que a gente vai deixar para revelar, se ele quiser nos revelar. Próximos episódios. Então fala um pouquinho aí na realidade... o que nasceu. Nasceu por quê? Por que existe a Doutor Cursos, cara? A Doutor Cursos, ela nasceu na realidade através da Doutor Concerto. Certo. Né? A Doutor Concerto, ela veio primeiro, né? E mas a galera pedia para você ensinar para eles? Que não, eu fiz criei, na verdade, a Doutor Cursos com a necessidade de ajudar as pessoas, cara. Ah, tá. Então tem um propósito por trás. Isso, teve um propósito por trás. Aleatório. Eu sempre tive o sonho, né, de passar o pouco de conhecimento que eu tenho para as pessoas. Sim. E na época eu iniciei o projeto da Doutor Cursos, ficou acho que 2 anos para ser trabalhado isso. Sim. Ia ser um curso online. Ia ser literalmente um curso online. E aí com a proporção, né, da demanda que teve quando as pessoas descobriram que eu ia dar curso, aí eu falei, então vou montar um presencial. Sim. Aí fui lá, peguei uma salinha comercial, né? Uma salinha comercial, equipei ela. Na época não tinha nem lâmpada. Meus primeiros alunos foi 2 meninos tímidos pra caramba, cabeludinho. Sim. Tudo que você falava pra eles entendiam. Dava até, tipo assim, uma agonia. Tá entendendo? Tô. Não tinha uma questão pra ir além. Tá entendendo? Eu não entendia tudo. Aí não entendia nada no final, que era tímido, sabe? Com a pessoa bem travada. Sim. E deu resultado, consegui equipar aquela escola. Hoje ela tá lá, firme e forte. Sim. Graças a Deus até hoje. Inclusive, né, o que você disse, você foi um dos nossos alunos, teve muitos também. Né? Teve alunos que seguiram carreira, teve alunos que não seguiram carreira. Sim. Que viram que não era aquilo que queria, porque... escolhas, né? A pessoa tem que passar por uma fase da vida onde vê se é aquilo que lhe agrada, né? Ou não, para poder viver outros novos áreas, né? É uma jornada que você falou. É uma jornada, é uma trajetória, vai subir a montanha até o final, né? Entendeu? E graças a Deus, hoje eu posso olhar nas mídias sociais e ver muitas pessoas que passaram pelas nossas vidas bem. Loja. Entendeu? Com loja, caraca, com carro zero. Pagar, e é uma coisa que pague, velho. Você entendeu? Porque, era uma meta que eu tinha pra minha vida, de ajudar. Tem até um vídeo que eu perdi, na verdade eu perdi esse Instagram. Sim. Mas eu fiz esse vídeo, inclusive, na pandemia.
né? Que a pandemia foi uma situação muito difícil para todo mundo. E na pandemia, na verdade, a doutor Cursos em si, ela foi aberta na pandemia também. Na pandemia? Foi na pandemia. Foi todo mundo de máscara e tudo mais. Foi na pandemia, é verdade. Foi na pandemia. Meus primeiros alunos foi na pandemia. Todo mundo de máscara. E na época eu tenho um vídeo que eu falo que meu intuito ali não é ganhar dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Sim. Né? Sempre foi uma consequência. Meu intuito é ajudar. Hoje, né? É ajudar as pessoas. Ajudar no quê? A realizar um sonho. Já passou muita gente lá que, pô, não tinha nem, muitas das vezes, um leite para colocar na boca do filho. E investiu no curso para ter um resultado para poder, lá na frente, sustentar os filhos. Então você pensa. E não foi eu que cheguei na pessoa e falei, não, você tem que fazer o curso. Não, ninguém chega lá e vai iludir a pessoa. A pessoa viu uma oportunidade de ter uma profissão, né, além do que ela já tinha, que é uma profissão muito boa, que hoje em dia, principalmente, ela está em alta. É um retorno, querendo ou não, um retorno bem mais rápido do que as demais profissões por aí, né? E conseguiu hoje tá bem. Entendeu? Legal, então você vê, a pessoa passava uma necessidade grande e eu presenciei isso, porque eu cheguei até a ajudar, né? E hoje tá tranquilo. Eu queria te perguntar pra gente poder finalizar. Uma pessoa que vai começar com uma assistência técnica hoje, a parte de celular, que nem o seu caso, qual investimento, o que ela precisa ter e o payback também. O payback, para quem não sabe, é o retorno do investimento. Quanto tempo essa própria empresa que a pessoa montou vai se pagar. Porque a gente sabe que existem serviços de celular que você tem um lucro líquido de uns R$300 em 15 minutos ou até mesmo, menos, dependendo do profissional. Isso eu falo para vocês sem sombra de dúvida, porque existem lojas até, inclusive, famosas, que elas cobram um valor até 3 vezes mais do que R$300 no mesmo serviço. Com a mesma peça. Com a mesma peça, e o lucro é muito maior. Para quem quer trabalhar com celular, eu digo para vocês por experiência própria. O trabalhar com celular, você tem que ter muita habilidade, muita técnica, você tem que gostar muito do que você está fazendo e você tem que saber comprar as peças certas. No lugar certo. E no lugar certo. E também saber precificar o seu trabalho, cara. Né? Então, o que você pode falar sobre isso aí para a gente finalizar? Sobre a pessoa que quer montar a sua loja, que quer quanto que ela vai investir e em quanto tempo que ela vai poder começar a ter um resultado, né? Uns frutos. Hoje, para você investir numa lojinha bacana, equipada, na verdade você tem 2 pontos. Você pode começar de 2 formas, né? Vou começar primeiro pela forma mais fácil, que hoje em dia é chamada até de dropship, né? Dropship que fala? Dropship. E tem também a questão da loja física. O dropship, que é a questão, você pode montar uma loja online e vender seu produto dentro do Instagram. Ali você pode ter um investimento inicial até de R$300. Por quê? Porque você só vai ter a foto dos produtos. Né? Então você não precisa ter o produto em mão, você não precisa comprar ele, só na hora de ir e buscar. Na hora que a pessoa fez a compra. E esses R$300 você investe em equipamento. Como você vai estar trabalhando na tua casa, você não precisa de muita coisa. Você vai precisar do quê? De uma máquina, a gente chama de separadora, né? Uma separadora de LCD touch, que ela faz o descolamento da tela. E um kit de ferramenta e uma manta antistática, que nós chamamos, para o telefone não escorregar e não riscar. Na hora de manusear o celular. Né? Então aí um investimento de R$300 você já consegue trabalhar de uma forma tranquila dentro de casa, tá? E consegue ter um retorno aí, obviamente com o tempo, de 500, 600, R$700 por dia. Isso com o tempo. Tá? Com a sua demanda sendo aumentada. Por quê? Dependendo se a pessoa pega uns 3 celulares para fazer por dia, porque se você for analisar, hoje em dia uma troca de tela de um Samsung básico é R$180. Se você pega 3, você já tem um número considerável. Quem não tem um telefone quebrado hoje em dia em casa? Então vai muito da pessoa, né? Saber persuadir o próximo para poder conquistar aquela manutenção. E você vê que tem pesquisas e mais pesquisas que dizem que existem mais celulares do que pessoas. Seres humanos.
Entendeu? E é uma questão importante. E cada família em casa hoje em dia tem mais de 3 ou 4 telefones. Pra mais. Verdade. Entendeu? Eu, por exemplo, ando com 2. Sim. Então você já tira por aí. Minha esposa tem mais um. E assim vai. Então lá em casa já é 3. Aí fora o tablet, que teoricamente é um celular assim, também. O Já são 4 mercado que a equipamentos. pessoa for entrar não vai faltar serviço. Não vai faltar serviço. Só se ela ficar com preguiça. Sim. E pra você montar uma loja física, aí já foge um pouquinho. Porque você tem que estudar muito bem o local onde você vai abrir, como eu tava dizendo. Né? Aí tem o aluguel que você tem que pagar, se não for ponto próprio. Sim. Né? Tem um aluguel que aí gira em torno, dependendo do local que você for abrir, média de 2, né? De 1.000 pra cima na realidade. Então você já tem que ter um capitalzinho aí bacana, já se preparar pra isso. Né? Que vai ter aí o calção e tudo mais. Vamos supor, se o aluguel é R$1.000, também a pessoa pede 2 meses de depósito ou 3 meses de depósito. Desculpa. Então você já tem que ter aí um capital. Mas vamos resumir aqui. Para montar uma loja física hoje, média de R$15.000, você consegue montar uma lojinha pequena. Não é uma loja grande, tá? Mas bem equipada. Entre pagar o aluguel, tá? O calção, ter o equipamento, ter os balcões, né? a estrutura e colocar um pouquinho de mercadoria, pouca. E aí, dentro disso, uma lojinha mediana, você consegue tirar aí, conforme o tempo, em média de R$1.000 aí por dia. Conforme vai o tempo. Dar uma média Eu estimo de uns 30 aí. mil por mês. Isso. Sim. Eu estimo aí, trabalhando bacana, num lugar legal, com marketing legal, que você já comece trabalhando no marketing, está muito facilitado isso. Sim. E fazendo, obviamente, um bom serviço. Eu acredito que dentro de 4 a 5 meses a pessoa já consegue Ter o payback. ter um valorzinho aí bacana, considerável na conta. Faturando então é aí legal, cara. R$1.000 por mês. E paga o investimento rápido. Que em média de 15, né? Você faz o investimento em média de 15 ali e aí lucra aí o dobro. funcionário, pagando tudo. Isso, na verdade, iniciando sem funcionário no começo, né? Ah, tá. Iniciando sem funcionário. Sem funcionário. Até porque hoje em dia você não consegue pagar menos que o salário mínimo para um funcionário. Um funcionário hoje, se ele for trabalhar numa loja sua, ele vai ter um salário mínimo, ele tem participação, o que ele... Então, agora eu tô entrando na questão da parada de registro, né? Sim. Então ganha, obviamente, mais que um salário mínimo. Ah, legal. Isso. Mas todos aí a eles pessoa ganham ela mais não que é o salário obrigada mínimo. a já saber fazer a manutenção. O técnico ganha mais, no caso. O técnico ganha mais, na verdade, o gerente ganha mais. Ah, A nossa gerente lá ela ganha Sim. um pouco mais. Que a responsabilidade é muito Isso. maior. O vendedor, ele ganha, assim, a média do salário mínimo, isso é fato. Sim. Né? Nós somos compostos de um vendedor, o gerente e tem o técnico. Legal. E Então, assim, se eu for investir com 3 funcionários, eu consigo ter mais ou menos essa faixa de capital para investir R$15.000? Não, tem que investir um pouco aí, mais. tendo funcionário e querendo montar um local maior, que eu digo assim, 15 mil num local pequeno, né? Ah, tá. E se você quiser pegar um salãozinho maior, uns 5, 6 metros quadrados aí, para mais, aí você tem que ter em vista aí um investimento médio inicial de R$50.000. Ah, E aí tá. você sim coloca funcionário, né? Só que Coloca aí... mais mercadoria. Isso. Porém, quanto maior o espaço, maior a quantidade de funcionário, maior a quantidade de produto, maior a responsabilidade. E aí tem que ter uma divulgação tem que ter uma maior. divulgação bacana. Até porque é um dinheiro seu que você está colocando ali. Sim. É um dinheiro que você juntou, né? A sua, teoricamente, vamos dizer, um bom tempo da tua vida e que você está aplicando naquele determinado negócio. Sim. Então, se não fizer a coisa direito, lá na frente você não vai ter o resultado. Sim. E o resultado ele começa a realmente vir depois de 6 meses, né? É verdade. Não tem jeito. Pra gente finalizar o nosso podcast de hoje, eu queria te fazer uma pergunta e depois, na verdade, são 2 perguntas bem rapidinhas para a gente poder finalizar. A primeira pergunta é se você teria interesse em expandir como modelo de franquia, se é ou não o momento da sua empresa, se é a estação da sua empresa, se passa pela sua ideia fazer um modelo de franquia ou não. A gente sabe que existem muitas franquias de celular, mas não existem a franquia ainda da Doutor Conselho. Sim. É uma coisa que demanda tempo, que nem você falou. Né? A gente vê vários cases de sucesso de franquia, mas tem que ter o tempo, o timing certo para não colocar o carro na frente dos bois. Exato. E uma outra coisa que eu gostaria que você, para fechar, você deixar aí o conselho para quem gostou desse podcast, para quem
Como a gente falou, quem quer montar já sabe agora o valor de montar. E alguma coisa que você queira deixar pra galera aí, que você tá, né? Os Eu só próximos quero deixar aí passos uma frase que impactou minha vida, né, e eu carrego ela pra sempre, que é o segredo do sucesso é a persistência, né? Então, se você quer ter algo na vida, quer ter sucesso na vida, persista. Sim, Persista, corre atrás. Às vezes vai colocar sua cara a tapa, mas no final você vai ver que vai dar certo, sim. né? E... Outra pergunta mesmo? Franquia. Se tem sonho Franquia. de... Sim, sim. Se há alguma coisa que queima no seu coração, abrir franquia A gente ou tem, não, sim, esse projeto, porém, como eu tô com um novo investimento agora, que inclusive eu comprei que a gente vai falar uma no próximo franquia, mas é podcast. segredo por enquanto, ninguém vai saber. Vocês vão lá em breve também. Vai fazer um marketzinho aqui. Sim. Como eu acabei de comprar essa franquia, eu não consigo Senão vai investir. fazer concorrência. E Pode na crer. verdade não vai fazer concorrência, aqui foi caro. Foi um investimento É mais alto. caro, foi caro. Então, não dá, né, pra fazer tudo de uma vez. Então, Sim. eu tenho sim esse plano, esse projeto, na realidade, pro ano que vem. Ano que Legal, vem legal. eu vou trabalhar. Já pesquisei sobre isso, já tenho a empresa já selecionada para poder fazer essa modificação, né? Fazer o meu modelo de franquia. Sim. Então, em breve vai existir essa situação. Porém, é uma situação que demanda muito tempo, porque não é fácil. Não é uma Verdade. Tem questão registro igual de abrir marca, loja, tem um monte de monte de coisa. É assim, é como se você tivesse comprando um apartamento no melhor lugar do mundo que tem um monte de exigência. Sim, Então é sim. muita exigência que tem. Então é um processo que leva tempo, né? E demanda uma graninha também bacana. E como eu já estou fazendo investimento, e lá eu já vou começar com que nem aquela questão de bastante funcionário, tudo mais, mas você começar com pouco. Então não dá agora, mas ano Sim. que vem vai acontecer sim. Legal, Vai ter um cara. modelinho de franquia Doutor Concerto para quem quiser ter sucesso aí na vida. Legal, cara. Ó, deixa suas redes sociais pra galera que quiser te acompanhar, né? E você disse que o sucesso é a persistência. O segredo do sucesso é a persistência. Legal, cara. Ó, para você que está assistindo esse podcast, grave essa mensagem. O segredo do sucesso é a persistência. Se você está aí um pouco aflito, se você está passando por uma situação financeira um pouquinho ruim, cara, persistência. O que o Silas acabou de falar aqui é algo que tem movido a trajetória dele até aqui, é a persistência. E eu creio que essa frase não é uma frase de coach, não é uma frase que vai trazer isso daí para você, mas é uma frase que vai te motivar a não desistir. É uma frase que vai te motivar a você olhar para o propósito que você iniciou. Que às vezes o que a gente para pensar no propósito e é aquilo que nos dá um gás para continuar. Então, pode passar suas mídias sociais aí, seu contato, fica à vontade. E em breve vai ter um novo episódio para vocês aí do ADRcast. Isso aí, pessoal. E para quem quiser nos seguir nas redes sociais, tá? Vou deixar o Instagram da loja, que é dr.concerto_, tá? Dá um pulinho lá, confere nossos conteúdos, tem muita coisa bacana, nós estamos sempre tentando interagir. Na verdade, tentando não, né? Estamos sempre interagindo com todos. Legal. Questão de vídeos, sorteio. Inclusive, sorteamos até um iPhone há um mês atrás, no aniversário da loja. E estamos procurando sempre agradar melhor os nossos tá a loja parceiros. Mesmo pra galera... Nossa loja ela fica aqui na Avenida Satélite, no número 378, bem de frente o Shining Box do lado da sorveteria Capricho. Tô fazendo até um marketing para eles aí, sem patrocínio. É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo ADRcast. Foi um prazer enorme estar com você nesses poucos minutos, nessas horas que a gente esteve aqui. A gente gosta muito de empreendedorismo, tecnologia e marketing. Então, o Silas teve o prazer de ser o nosso primeiro convidado e eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esquece de compartilhar esse conteúdo porque eu creio que vai ajudar na vida e na tomada de decisão de alguma pessoa que quer fazer, quer abrir a sua loja, quer saber como que é o mundo da parte de manutenção de celular. E é isso aí. Estamos juntos. É nóis. Pessoal, aquele abraço. Deus os abençoe.